Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo. Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. E vamos embora aqui para mais uma leitura da Palavra de Deus, que é bússola na nossa vida, nesse mundo. E aquele que nela andar não cairá nem se desviará. A Bíblia fechada, ela é apenas um livro. A Bíblia aberta, ela é a boca de Deus falando com nós. Então, gente, nós terminamos o livro de Lucas, né? Já fizemos o último. Agora vamos iniciar aqui no livro de João. João é um pouquinho longo, extenso. Mas vamos fazer a leitura aqui. Eu ia fazer lá dentro, na cozinha, só que daí tá um barulho lá dentro. Eu vim aqui pro fundo. Vamos fazer aqui, né? Se começar a fazer muito barulho aqui também, daí eu paro. Mas enquanto tá um silencinho aqui, vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Eu vou sempre dizer aqui, quando leres a Bíblia, tenha caráter para com Deus e temor a Deus. Então, gente, bora para a leitura. Primeiro de João. O Santo Evangelho segundo João. Primeiro de João. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O testemunho de João Batista. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim e antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então o que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. E disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhes, e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhe, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vos não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Essas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era o primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel. Vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo:
Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água. Esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Os primeiros apóstolos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhe disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão, Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, e o havia seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael, e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir com ele, e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhes: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel? Jesus respondeu, disse-lhe: Por que te dize? Vi-te debaixo da figueira. Crês? Coisas maiores do que essas verás. Ele disse-lhe: Na verdade vos digo que eu daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. 2 de João, as bodas em Canaã, água feita vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei d'água essas talhas. Encheram-nos até cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo. E disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Capernaum, ele e sua mãe e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Jesus purificou o templo. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, e pombos, e os cambiadores assentados. E, tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui esses, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhes: Que sinais nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu, disse-lhes: Derrubai esses templos, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram
sede que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E, estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. 3. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderás entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhes: como pode ser isso? E Jesus respondendo disse-lhes: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, não crestes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Outro testemunho de João Batista. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Estava ali com eles, e batizava. Ora, João batizava também em Emom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João, e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já está meu gozo, está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isto testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A mulher de Samaria, 4, de João.
E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Zicar, junto da herdade de Jacó. Tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe: Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu, disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse-lhe: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos, e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele a ceifa e os ceifeiros. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizei-vos que ainda há 4 meses até que venha as ceifas? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia, e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, onde outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já não é pelo teu dito
que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Cura do filho de um régulo. E 2 dias depois partiu dali e foi para Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia ali um régulo, cujo filho estava enfermo em Capernaum. Ouvindo esse que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis? Não crereis. Disse-lhe o régulo: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos. E lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para Galiléia. 5. Cura de um paralítico de Betesda. Depois havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes e disse: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? Eu que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo, disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Jesus declara-se filho de Deus e igual ao Pai. E por essa causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque já fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se eu não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que ele faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos, os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão.
Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era candeia que ardia e alumiava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para ter vida. E não recebo glória dos homens. Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vos crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creireis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como os crereis na minha palavra? Gente, termina por aqui o 5 de João, né? Depois a gente inicia aqui no 6, para não ficar um vídeo muito longo, né? Muito cansativo. Então, gente, vamos ler a palavra de Deus. Aquele que é cristão mesmo e quer ir morar no céu, tem que pelo menos uma vez ler isso aqui, esse livro. A Bíblia não foi feita só para a gente levar na igreja e ler lá na hora do culto, na hora que o irmão vai ler a Bíblia, gente. Isso aqui a gente está lendo em casa. Você não precisa tirar o dia todo para ler a Bíblia. Você pode ler páginas, né? Tira meia hora, uma hora do seu dia, antes de deitar, antes de dormir, mesmo que você está cansado. Tira meia hora, uns 15 minutos, lê. Vai marcando, pega a caneta, vai marcando o que você leu, né? E vai pedindo para Deus discernimento, que Deus dá a todos aquele que pede. Né? E vamos ter responsabilidade, gente. Vamos ler a Bíblia, porque a Bíblia é Deus falando com a humanidade. Aquele que lê e crê e segue, não desvia, não cai. O inimigo não vai ter poder sobre você. Você vai estar revestido da palavra de Deus, né? Infelizmente, quando a gente não lê a Bíblia, só lê na igreja, não tem tempo para com Deus, o inimigo investe pesado e a gente acaba caindo e cedendo. Então, gente, vamos ler a Bíblia. Isso aqui é maravilhoso, esse livro. Tem pessoas que acham que isso aqui é somente um livro, né? Deixa eles achando que é só um livro. Mas aquele que crê em Deus, isso aqui é a boca de Deus falando com a gente. Então, gente, um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. Eu terminei meu vídeo aqui, porque tá um barulho muito grande lá. Começou uma barulhada lá no fundo. Então, eu terminei aqui, tá? Então, um beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Perdoa aí que às vezes eu dou uma gaguejada, uma derrapada. Mas é assim mesmo, gente. Então, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Papai do Céu assim permitir. Tchau, pessoal.